Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de deixar aqui um recado muito importante. Então, amanhã, no dia 19 de janeiro, o Clube FI comemora seu aniversário de 6 anos e é você que ganha o presente. Então, você terá 15% de desconto em todo o site. Então, aproveite e compre o seu plano de assinatura, o seu curso, o seu relatório. Então, aproveite por tempo limitado. Né? Então, também sempre acesse lá o nosso site, né, o clubefi.com.br, para ficar por dentro das novidades. E se você gostar dessa entrevista também, deixe seu like, faça seu comentário e também não deixe de fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube. E os nossos convidados de hoje são o Alexandre Rodrigues de Oliveira, a Bárbara Lombardi e o Felipe Rodrigues Ribeiro, que são da equipe de gestão da Rio Bravo. Tudo certo aí, Alexandre? Tudo bem, Otuki? Um prazer estar aqui. Sempre um prazer conversar com vocês aqui do Clube FI. Acho que a ideia aqui é a gente bater um papo com os nossos investidores e estamos à disposição aqui para responder as perguntas e tirar todas as dúvidas. Então tá certo, Alexandre. A gente também agradece aí, se eu não me engano, é a segunda já, terceira participação aqui do Alexandre no nosso programa. E hoje a gente tem a primeira participação da Bárbara Lombardi. Tudo certo, Bárbara? Tudo certo, Tuki. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Parabéns pelos 6 anos de Clube FI. Sem dúvida nenhuma, o mercado é muito melhor com vocês. E a gente está aqui à disposição para sanar todas as dúvidas. Então tá certo, Bárbara. Obrigado pela tua primeira participação aqui no nosso programa. E por último aqui, Felipe, tudo certo? Tudo bom, Tuki? Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, a minha primeira participação aqui com vocês no canal do Clube FI. E como o Alexandre comentou aí, a Bárbara também, contem aqui comigo para tirar todas as dúvidas dos nossos fundos. Aí. Obrigado pelo convite. Então, hoje a pauta, né, a gente já conversou com outros gestores da Rio Bravo, né, a gente já falou com o pessoal da área de crédito, já falamos de outros fundos, e hoje o foco são os fundos de tijolo. Já falar sobre o Rio Bravo Renda Varejo, o RBVA 11, né, que é a Bárbara responsável, já falar um pouco mais adiante com ela. O Rio Bravo Renda Corporativa, né, que opera sob o código RCRB 11, responsável Alexandre, que já vai começar agora a conversar com ele. E depois a gente conversa também com o Felipe, que é responsável pelo SDI Rio Bravo Renda Logística, que opera, então, sob o código SDI11. E na parte final também, né, você que está assistindo aqui a nossa entrevista, você que é cotista, principalmente do Grand Plaza Shopping, né, o ABCP11, no final a gente vai conversar também com a Vanessa, né, que é responsável pela área de compliance da Rio Bravo, então ela vai colocar algumas questões, algumas dúvidas aí, por parte dos cotistas desses últimos acontecimentos do fundo. Bom, então, Alexandre, primeira pergunta aqui em relação ao Rio Bravo Renda Corporativa, eu queria que você falasse um pouco da estratégia do fundo agora, né, e falar também dessas últimas transações. Legal, vamos lá, Otuki. Bom, o Rio Bravo Renda Corporativa é um fundo de 1999, ele é um dos primeiros fundos imobiliários do mercado, mas que a Rio Bravo transformou em gestão ativa em 2009, e desde então a gente vem crescendo o fundo, fazendo novas emissões de cotas. Então, a gente fez a 7ª emissão de cotas em 2019, captamos naquele momento algo próximo de 125 milhões, e fizemos a 8ª emissão de cotas agora, em 2020, enfim, captamos também aí recursos para fazer aquisições, para que o fundo possa ter mais diversificação geográfica, para que ele possa ter mais diversificação de inquilinos, mas sempre mantendo essa cabeça da Rio Bravo de ter um portfólio bem construído em localizações premium, onde existe uma alta demanda de locação e onde a gente consiga, enfim, uma liquidez para a alocação desses imóveis mais rápido, né? Então, as últimas transações que aconteceram aqui no Rio Bravo Renda Corporativa foi a aquisição do edifício Alameda Santos, 1800. Esse é um edifício classe C, que fica localizado numa região muito interessante da Avenida Paulista. Então, ele é um prédio que tem saída tanto para Alameda Santos, quanto para Paulista, tanto de carro quanto de pedestre, mas que era um prédio que precisava realmente de um retrofit, precisava realmente
de uma repaginada para que ele pudesse continuar atraindo bons inquilinos. Então, a gente comprou esse prédio que estava, enfim, terminando os contratos de locação, com a intenção que ele ficasse totalmente vago, para que a gente pudesse repaginar completamente esse edifício. Então, essa aquisição é uma aquisição que a gente conseguiu comprar por um preço bastante atrativo para a região, né? A gente comprou por menos do que R$11 mil o metro, R$10.800 o metro quadrado, que para a região a gente vendeu as lajes do Parque Paulista por algo próximo aí entre R$17,5 e R$20 mil o metro quadrado. Então, é uma precificação bastante interessante. É um prédio que necessita de retrofit, então a gente está agora gastando toda a energia para a gente conseguir retrofitar o prédio e entregar um bom prédio para o mercado. E com isso, como o Alameda Santos 1800 ele não gera rendimentos, né, porque ele é um prédio que está vago nesse momento, a gente também tomou uma decisão de reciclar um pouco o portfólio, vender algumas lajes que a gente tem hoje no portfólio, que a gente tem um bom ganho de capital para entregar, ao passo que também a gente vai saindo dos ativos que começaram a ficar muito pequenos para a nossa carteira, né? Então, o renda corporativa vai estar ficando agora com 730 milhões de PL, então é um fundo que já está ganhando mais escala e que já tem capacidade de comprar prédios inteiros, né? E com isso a gente consegue ter uma dominância em termos de gestão de preço, gestão de investimentos do prédio maior, então a gente consegue fazer uma gestão ativa melhor dentro do edifício, com essas características, e a gente vai saindo dos ativos que ficaram menores e que começam a ficar muito pequenos para a nossa carteira. Então, o primeiro edifício que a gente tomou a decisão de começar a vender foi o Parque Paulista. Então, a gente tinha o 8º e o 10º andar desse edifício. A gente decidiu vender aí um andar por semestre, então a gente vendeu um dos andares em junho de 2020 e o outro andar em dezembro de 2020. Basicamente, a estratégia foi sair desses ativos menores e comprar os ativos maiores, né? Acho que é basicamente essa a nossa cabeça. São vendas que também trouxeram uma TIR bastante interessante para a gente, então uma TIR de 25% ao ano na primeira venda e de 15% ao ano na segunda venda. Então, a gente conseguiu trazer um retorno bastante interessante para os investidores com essa venda, conseguimos fazer uma manutenção da distribuição de rendimentos, enquanto que o Alameda Santos ainda está vago, tá? Algo que também acho que é importante comentar, a primeira venda foi feita por um investidor, enfim, terceiro, um investidor estrangeiro que decidiu fazer essa aquisição. A gente foi buscando alternativas para fazer a venda do segundo andar, né, do 8º andar que a gente acabou vendendo em dezembro, e dentro das alternativas que a gente tinha, a que parecia mais interessante era a gente vender esse ativo para um fundo que a gente já tinha participação. Porque, claro, a gente gosta dos ativos, a gente acredita na capacidade desses ativos de valorizar no longo prazo. Então, a gente, basicamente, com um fundo imobiliário que se chama Brev 11, que é um fundo, basicamente, de poucos cotistas institucionais, um fundo com baixa liquidez, mas que tem um portfólio de qualidade muito semelhante à do renda corporativa, mas que é um fundo ainda de 100 milhões que compra lajes picadas. Então, esses ativos faziam mais sentido na carteira do nosso fundo investido, do Brev 11, do que na própria carteira do Rio Bravo Renda Corporativa. Então, a gente tomou... Desculpa, claro, então, esse é um ponto importante, né? Como você falou, acho que o fundo está passando por uma transição, né? Então, como você falou, ele está ganhando porte e a ideia é que ele comece a ter essa capacidade de fazer investimentos maiores, até aquisições de edifícios, né? Não é um fundo que a gente brinca, né? Não é um fundo de lajes, assim, um fundo de edifícios, né? E aí vocês estão fazendo essa transição que muitas vezes os cotistas, os investidores de forma geral, às vezes não entendem ou, enfim, tem algumas dúvidas em relação a essas transações, se elas são realmente interessantes, atrativas. Então você está colocando alguns números aí, né, em relação à taxa de retorno dessas operações de venda, nesse processo de reciclagem do portfólio. E essa também foi uma operação que, apesar de não ser tão grande, né, acho que foi uma laje só do edifício Parque Paulista, mas não foi uma operação comum. Então, eu gostaria que você explicasse também essa operação que foi a venda para... Então, essa laje foi para o fundo Brev 11, e o fundo ele vendeu, né, para o Brev 11, e ao mesmo tempo ele comprou cotas desse fundo, mas esse fundo também tem outros imóveis, né? Então, eu gostaria que você explicasse melhor essa
essa operação que não é tão comum assim no mercado? Perfeito, legal, Tuque. Acho que tem 3 pontos aqui para explicar. Primeiro, em relação à estratégia, tá? Segundo, em relação à mitigação de conflitos de interesse do ponto de vista legal. E terceiro, essa mitigação de conflitos de interesse do ponto de vista comercial, tá? Então, vamos passo a passo. Primeiro, eu vou falar da estratégia, acho que eu já falei um pouco, que basicamente o renda corporativa vai concentrar a sua gestão ativa em investimentos maiores, em investimentos onde a gente consegue ter um controle do condomínio, uma participação mais relevante do condomínio, enquanto que o Brev 11 ele tem uma estratégia diferente, ele tem uma estratégia de comprar lajes picadas. A gente não tem nada contra essa estratégia, tá? O renda corporativo, inclusive, começou fazendo essa estratégia. Então, enfim, a gente acha que é uma estratégia interessante e, enfim, a gente consegue ganhar dinheiro com essa estratégia também, claro, senão a gente não teria vendido essas lajes com tiers de 25% ao ano e 15% ao ano na segunda. Então, é uma estratégia interessante, é uma estratégia que é possível rentabilizar muito bem os investimentos, mas são momentos diferentes, né, de fase e de horizonte de investimentos que a gente tem em cada um dos fundos. Enquanto a renda corporativa está focado nos ativos maiores, o Brev 11 está focado nas lajes. Então, esse era um ativo que faria mais sentido na carteira do Brev 11 do que na carteira do Rio Bravo Renda Corporativa, tá? Então, acho que a estratégia é mais ou menos essa, a estratégia, enfim, é bastante clara dos momentos dos fundos. Agora, mitigação de conflito de interesse do ponto de vista comercial, tá? É claro que essa foi uma preocupação, porque a gente é investidor do fundo, então a gente sempre nas conversas com o pessoal da Unitas, que é responsável pela administração e gestão do Brev 11, são pessoas muito sérias também, enfim, a Carol e o João são professores da Poli, muito competentes, muito sérios, e a gente, claro, tem essa preocupação de conflito de interesse. Então, primeira coisa, a gente fez essa transação num preço que foi considerado um preço de mercado, foi um preço abaixo do que o que a gente fez à venda no primeiro semestre, ou seja, para o investidor do Brev 11, ele fica relativamente tranquilo de estar comprando um ativo abaixo do que foi transacionado há apenas 6 meses atrás, num cap rate de 7% e com um laudo de avaliação que foi feito pela maior consultoria imobiliária do país. Então, tudo isso do ponto de vista comercial, enfim, para a gente é bastante mitigante desse conflito de interesse. E do ponto de vista legal, a gente fez uma assembleia no Brev 11, que foi aprovada uma emissão de cotas por unanimidade, ou seja, não teve nenhum investidor contra essa emissão de cotas do Brev 11, do lado deles, né? Então foi aprovado por unanimidade dos investidores essa emissão de cotas que foi realizada, que foi integralizada, e com isso, do ponto de vista legal, a gente entendeu que basicamente todos os conflitos de interesses estavam mitigados, né? A gente está vendendo um ativo para um gestor terceiro, essa emissão foi feita, foi aprovada em assembleia, foi aprovada pelos investidores do fundo. Então, enfim, eu acho que a gente conseguiu cobrir aí os 3 pontos: estratégia, mitigação de conflito de interesse comercial e mitigação do conflito de interesse do ponto de vista legal também. Bom, interessante, Alexandre. Você tem mais alguma questão em relação ao renda corporativa que você queria falar? Algum destaque, de repente, em relação aí ao que ocorreu durante a pandemia agora em 2020, essa transição para 2021, algum tipo de algo diferente em relação aos locatários, enfim? Não, legal, Tuque, acho que é boa pergunta. Eu acho que o ano de 2020, sem dúvida, foi desafiador para os escritórios corporativos, né? A gente viu os números da Builders que saíram aí essa semana, a gente viu o aumento de vacância, a gente viu a absorção líquida negativa. Então, assim, de fato, foi desafiador para as lajes corporativas em 2020. E tudo levava a crer, no começo do ano, que a gente teria um ano muito promissor, né? Acabou acontecendo o contrário, que pouca gente conseguiria prever o que aconteceu, né? Mas o que a gente tem visto aqui também, Otuque? Primeiro, ativos de boa qualidade, em boas localizações, tem demanda comercial, tem demanda de locação, tá? Então, como prova disso, a gente teve um andar do próprio Parque Paulista que a gente vendeu, que vagou em outubro de 2020, e a gente alugou ele em outubro de 2020. Né? O ativo não chegou a ficar um dia vago, que demonstra a capacidade de geração de renda desse portfólio. 2, né, e bem importante, a gente
locou agora em dezembro 1.000 metros quadrados para Trisul, lá no Setenco Plaza. Então, só no quarto TRI a gente locou 1.500 metros quadrados no renda corporativa. E a gente terminou o ano de 2020 com um portfólio 100% locado. Então, esses ativos que têm qualidade vão continuar tendo demanda. O ano de 2021 ainda é esperado alguns desafios, ainda é esperado, enfim, talvez a gente tenha rebobinado aí 1 ou 2 anos no ciclo do mercado imobiliário, talvez a gente tenha voltado alguns passos, né? Mas quando a gente olha para ativos de boa qualidade e pela escassez de terrenos, pela dificuldade de construção de produtos iguais que a gente tem nessas localizações de São Paulo, quando a gente olha um horizonte de investimentos de longo prazo, de 10 anos, a gente continua bastante otimista, né? Claro que existem desafios agora no curto prazo, mas a gente continua otimista para o segmento no longo prazo, principalmente, tá? E isso é importante frisar, para ativos de boa localização. Aí a gente está falando de Paulista, de JK, de Vila Olímpia, são regiões que, mesmo com a pandemia, permaneceram com baixas taxas de vacância, são regiões que têm escassez de terreno. Para essas regiões, a gente continua muito otimista aqui. Legal, Alexandre. Então, obrigado aí, né, pelas informações, né, do Renda Corporativa. E agora, então, falo com a Bárbara, né, falar sobre o fundo Rio Bravo Renda Varejo, né, o RBVA 11. E eu gostaria de falar, a primeira pergunta para a Bárbara, uma questão que foi bastante polêmica no ano passado. Gostaria que ela atualizasse, né, que é a questão do Banco Santander, né, que em julho do ano passado, né, enfim, ele quis reduzir o aluguel, né, dentro do contrato atípico dos 28 imóveis que são locados, né, as agências, né, do Banco Santander. Então, dada a natureza atípica do contrato, a situação já está resolvida, Bárbara? Ô, Tuque, vamos falar um pouco melhor, então, sobre esse caso todo que envolve aqui o Banco Santander como nosso locatário das 28 agências que a gente tem contrato de locação com eles. Como você já antecipou, em julho de 2020, eles ajuizaram 28 ações para os 28 contratos de locações que a gente tem. Então, são 28 processos separados que estão sendo julgados de formas independentes, né? Então, cada um deles foi distribuído, então, para um responsável no judiciário para emitir essas decisões. Assim, a gente recebeu essa notificação dos processos e esse posicionamento do locatário com bastante surpresa. A gente considerou bastante absurdo, na verdade, o pleito, dado que a instituição do contrato atípico é algo extremamente bem estabelecido no Brasil. Acho que a indústria de fundos imobiliários, tanto de imóveis quanto de CRI, largamente calçada no contrato atípico, né? A gente vê essa presença dessa instituição jurídica aqui em diversos produtos imobiliários. Então, a gente recebeu com bastante indignação, na verdade, esse pleito aqui do locatário. Bom, quando eles ajuizaram as ações, eles não ganharam a liminar, que é quando o juiz entende, ou o desembargador entende, que aquela pauta, ela é muito bem fundamentada e ela requer urgência, e aí ele vai lá e concede uma liminar para o caso. Esses 28 processos, nenhum deles ganhou uma liminar, então, que fizesse com que a gente recebesse menos aluguel do locatário. O que aconteceu foi que os juízes, ou desembargadores, enfim, não concederam essas liminares. Os processos, então, passaram a ser julgados na primeira instância. Desses 28 processos, 19 deles já tiveram a sua decisão em primeira instância proferida, sempre a favor do fundo. Então, até agora, dos processos julgados, o Renda Varejo ganha 100% dos julgados. Isso representa em torno de 68% dos processos, então 19 dos 28. Lembrando que, pelo fato de o locatário ter feito o pleito, mas não ter ganho a liminar, e até agora a gente ter ganho na primeira instância todos esses processos, a gente não perdeu nenhum real de receita desde esse ajuizamento. Então, quer dizer, a gente passou por um período bastante turbulento
em termos de notícias, né, relacionadas, então, aqui a esse pleito que a gente, como eu te disse, acha que viola todos os direitos aqui que o mercado imobiliário calça em cima do mercado do contrato atípico. E, enfim, a gente tem ganho até o momento aqui com o nosso posicionamento, que é basicamente, Otuki, a defesa do contrato. A gente tem se apegado bastante ao contrato na sua integralidade, da forma como ele foi firmado, então, entre as partes lá em 2012. Certo, então, quer dizer, o risco, então, é pequeno de existir alguma possibilidade de redução desse aluguel, mas, de qualquer forma, ainda o Santander ainda pressiona e busca ainda algum argumento jurídico, ainda no sentido de conseguir esse objetivo? Pois é, ele segue fazendo essa pressão, especialmente no judiciário. É importante dizer que o objetivo último que a gente avalia, a administradora avalia como expresso aqui em todas essas ações judiciais, é, de fato, diminuir os valores que são pagos a título de aluguel para o fundo, né? Então, todas as medidas que a gente recebeu até agora, manifestas pelo locatário, foram sempre no sentido de diminuir a renda que o nosso cotista hoje recebe. Como você falou, quer dizer, existe um exercício de pressão aqui bastante forte na nossa avaliação. Então, a cada vez que é ajuizado um novo processo, a gente é obrigado pela regulação, pela 472, enfim, pelas regras do mercado imobiliário, pelas boas práticas aqui do mercado, a divulgar um novo fato relevante, dando essa notícia de um novo ajuizamento. Ninguém gosta de processo judicial, nem como investidor, nem como gestor e nem como administrador. Então, essas notícias, elas são, em geral, mal recebidas pelo mercado, ainda que elas não se reflitam na diminuição imediata da renda, tá? Mas, de fato, existe uma pressão bastante forte aqui, sendo exercida pelo locatário através dessa ferramenta que é acessível aqui a todos os players do mercado, de forma justa ou não, mas é uma ferramenta acessível a todos, que é esse recurso judicial, mesmo que os contratos sejam firmados entre partes plenamente capazes e que fazem, então, da atividade financeira a sua atividade core, né, e que sabem fazer a avaliação financeira de uma forma extremamente competente. Mas, enfim, esse recurso jurídico é algo que está aqui acessível ao mercado inteiro e o nosso locatário tem feito largo uso dessa ferramenta acessível a ele. Sim, não sei se tem, até estou assistindo essa pergunta porque foi, na época, uma questão que abriu, assim, um radar para os investidores, porque pode se gerar uma jurisprudência que pode ir para os outros fundos também que têm contratos atípicos, né? Não sei se tem a jurisprudência no processo de vocês, tem uma jurisprudência de casos, houve o contrato atípico realmente, quando algum locatário quis requerer alguma redução, foi negado pela justiça? Otuki, a gente não tem uma jurisprudência sobre quebra de contrato atípico no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Que, além de a gente quase não conhecer contestações de contrato atípico, nunca houve, pelo judiciário, uma decisão favorável à quebra de contrato atípico. O próprio caso do ajuizamento das ações pelo Santander já pode ser considerado um início de jurisprudência endossando ainda mais os contratos atípicos. Então, no caso de tanto o Rio Bravo Renda Varejo quanto o mercado de fundos imobiliários saírem vencedores desse pleito contra os contratos atípicos, a gente vai ter uma jurisprudência bastante forte a favor, então, desses contratos, e certamente vai ser o caso mais icônico aqui relacionado a esse tema. Bom, interessante, Bárbara. Então, acho que isso dá uma segurança aí maior para o investidor. E ainda em relação antes de falar de aquisições e o futuro do fundo, ainda em relação a uma dúvida que tem em relação
ao Santander dentro do fundo em relação à regularização de alguns imóveis, né, que estão pendentes. Eu gostaria que você explicasse essa questão da regularização dos imóveis e como é que funciona no final do contrato com o Santander, essa opção de compra deles e também se existe uma opção de venda por parte do fundo. Bom, então, sobre a regularização dos imóveis, todas as operações em formato de sale-leaseback que nós fizemos aqui dentro desse fundo Rio Bravo Renda Varejo, com os antigos nomes dos fundos que foram transformados ou incorporados por eles, eles têm uma garantia do vendedor dos ativos, que, no caso, é sempre o próprio locatário, já que é uma operação de sale-leaseback, para deixar isso bem transparente aqui para a audiência, existe uma garantia no contrato de que a obrigação de regularizar os imóveis é do próprio locatário, ele como antigo proprietário, então, desses imóveis. Então, a gente tem um resguardo nos contratos de que a Rio Bravo, ela pode dar todo o apoio necessário para regularização, mas ela não tem discricionariedade para promover a regularização dos imóveis. Muito que bem. Aí você me pergunta, Bárbara, e no caso de o locatário não empenhar nenhum esforço na regularização, ainda que esses melhores esforços estejam determinados nos contratos da operação. Bom, a gente tem uma proteção, então, que se chama opção de venda. Vamos falar especificamente sobre o contrato com o Santander, que está muito na cabeça de todo mundo. A opção de venda no contrato com o Santander, ela está delimitada da seguinte forma. Ela é, então, uma opção do fundo a ser realizada sobre os imóveis que não estão regularizados, ou seja, que não tem escritura firmada no nome do fundo, a ser exercida, então, contra o locatário ou o vendedor dos imóveis para a gente, a preço de laudo de avaliação. Para escolher essa empresa responsável pelo laudo de avaliação, cuja responsabilidade pela contratação é do próprio locatário, a Rio Bravo tem a obrigação de indicar 3 avaliadoras de primeira linha para que ele, então, faça essa escolha do prestador desse serviço e recolha, então, o laudo de avaliação dessa empresa. Se ele não estiver de acordo com esse laudo, com o preço desse laudo, a Rio Bravo indica outras 3 empresas de primeira linha que não abarque essa primeira, de forma que ele contrate outro laudo de avaliação às custas dele, já que ele é o player que não concorda, né? Se a gente não concordar com o preço, a gente contrata. Se ele não concordar, ele contrata, dentre 3 empresas de primeira linha, e aí a gente chega, então, na média de 2 laudos de avaliação. E aí ele se obriga, então, pelo contrato, a fazer a aquisição desses imóveis que não tiverem sido regularizados ao longo desses últimos 10 anos, ao preço da média desses 2 laudos de avaliação, ou ao preço do primeiro laudo, caso as duas partes cheguem em consenso. E aí, também, independente da regularização ou não, no final do contrato, o Banco Santander também ele tem a opção de comprar algum desses 28 imóveis? Sim, ele tem tanto a opção de compra sobre os imóveis, quanto o direito de preferência, que é inerente, então, a todas as locações, a menos que o locatário renuncie expressamente no contrato ao direito de preferência. Aqui, no caso, ele resguarda o direito de preferência do locatário, os contratos, então, ele tem as duas alternativas de aquisição voluntária. Tá? Ele tem uma opção de compra, essa opção de compra, os termos da delimitação de preço da opção de compra dele são exatamente iguais à da opção de venda. Então, a Rio Bravo indica 3 avaliadoras de primeira linha, ele escolhe uma, a gente vê se concorda com o preço. A parte que não concordar, se não concordar, arca com o preço de um novo laudo de avaliação, e aí a gente chega, então, num potencial consenso aqui sobre o preço
da opção de compra a ser exercida voluntariamente, nesse caso, pelo banco. E aí, no caso, o imóvel pode estar tanto regular quanto ainda não regularizado. Nesse caso da opção de compra voluntária por ele. Agora, no caso da opção de venda, essa é a alternativa de resguardo do fundo para ter só imóveis que a gente esteja perfeitamente confortável com a documentação, que a gente exerce, então, contra o vendedor, que nesse caso também é nosso locatário. Certo, Bárbara. E eu não sou especialista, né, em uma operação dessa de sale and leaseback, mas o ideal não seria, no momento do fechamento da operação, como a gente vê em outras situações, né, já o imóvel já ser regularizado, definição de preço, porque a ideia é que seja feita a venda desse imóvel e, a partir dali, o proprietário daquele imóvel vira simplesmente um locatário, né? Não evitaria esse tipo de divergências no final do contrato? Pois é, Otuki, esse seria um cenário perfeito. Infelizmente, o mercado imobiliário brasileiro, ele ainda não está nesse nível de evolução. Então, é uma situação que a gente vê não só com os contratos de agência bancária, mas com diversos outros players, tá? Porque eu acho que aqui nesse fundo, a gente acabou, a Rio Bravo tem por prática, na verdade, né, divulgar muitos detalhes sobre todos os nossos fundos e sobre os nossos ativos, etc. Então, a gente deixa isso muito transparente para os nossos cotistas. Agora, não é, vamos dizer assim, nem a primeira e nem a última vez que o mercado imobiliário fecha operações de sale leaseback com essa obrigação de fazer a regularização pelo inquilino ou pelo vendedor ao longo da vida do contrato, e aí esse contrato guarda não só uma opção de venda, mas ele pode guardar diversas outras alternativas para resguardar, então, o comprador desses ativos de ter ativos regularizados ao final do contrato de sale leaseback. Certo. Bárbara, agora vamos falar de coisas mais positivas aí do fundo, né? Acho que a ideia é que ele cresça e dilua até a participação aí das agências, né? E torne-se realmente um fundo de varejo de rua. Então, nessa linha, a gente pode citar essa aquisição, né, de uma loja que agora a loja que já era alocada para a Lojas Renner, que fica lá na rua Oscar Freire, né? Sim, perfeito. É importante falar que com os recursos da última emissão de cotas, da terceira emissão de cotas do Rio Bravo Renda Varejo, a gente fez a aquisição de 5 imóveis, sendo 4 deles parte de uma operação de sale leaseback junto ao Grupo Pão de Açúcar. Depois a gente fala um pouco, né, o Tuki, dessa operação, mas a gente também adquiriu, então, aquele ativo que fica bem na esquina da Oscar Freire com a Rua Augusta. A gente até gravou um vídeo para deixar a fachada da loja e o movimento do local bem claro para os cotistas que às vezes não são São Paulo e não conhecem tão bem aquela região dos Jardins, que é bem no centro de São Paulo, né? Aquele ativo, Otto, que ele reflete muito o nosso direcionamento de procura de imóveis hoje para fazer aquisições. Então, ele combina algumas coisas. Ele combina ser um imóvel de esquina, que já é o segundo imóvel de esquina que a gente tem ali naquela região do centro de São Paulo, com um excelente locatário, que é uma empresa de capital aberto, que a gente consegue verificar a qualidade do crédito e tem ainda garantias fora o balanço da companhia aqui resguardando o pagamento do contrato. Ele fica num excelente ponto, quer dizer, numa via de extremo movimento, que é muito atrativa tanto para o locatário que está lá, quanto potencialmente, se ele algum dia vier a desocupar para outros players de varejo. E ele tem um contrato bastante forte, não só em termos de garantia, mas em termos de resguardar, então, o recebimento do fluxo de aluguéis aqui pelo fundo, né? A gente gosta muito desse case, porque, como eu te falei, ele é muito representativo do nosso direcionamento e da forma como a gente vem trabalhando. Aquela localização, com esse locatário, enfim, ela é praticamente irreplicável em São Paulo. Eu gostaria de fazer diversos outros deals iguais a esse, mas a gente não tem localizações como essa sobrando em São Paulo, mas, sem dúvida nenhuma, é uma boa representação da nossa meta aqui de aquisição de imóveis.
E, Bárbara, em relação a essa operação que você já citou, né, são 4 imóveis do Grupo Pão de Açúcar, não, excelente, também é em sale and leaseback, né, quer dizer, com um locatário de muita qualidade, bastante qualidade de crédito, mas aí surge a dúvida aí por parte dos investidores em relação a essa operação do pagamento desses imóveis, né, que tem um processo no meio aí de uma securitização, aí entra sempre essa questão do receio do investidor em relação à alavancagem do fundo. Então, gostaria que você falasse um pouco dessa estrutura dessa operação. Tá bom, legal. Então, é importante falar que não é o fundo que constitui essa alavancagem, a gente já adquire o imóvel com essa alavancagem constituída, como é a prática no mercado imobiliário, já que os fundos imobiliários, eles não podem constituir garantia sobre os imóveis que fazem parte, então, dos seus portfólios, tá? Então, a gente, tentando resumir de uma forma bem didática como essas operações, elas são estruturadas, e é até legal a gente falar bem no detalhe disso, Otuki, porque cada vez mais a gente tem visto essa sofisticação da estrutura de capital dos fundos, que é extremamente benéfica para o retorno sobre o capital que os cotistas aplicam nos fundos imobiliários. Então, como que essa operação ela é estruturada, né? Uma parte da aquisição é feita com capital do próprio fundo, então a gente desembolsa uma parte do capital do próprio fundo para fazer a aquisição, vamos chamar essa parte de equity do fundo, tá? Que é, de fato, o capital nosso. E uma outra parte da aquisição é feita via endividamento. Então, vamos dar um exemplo mais simples. A gente vai comprar um apartamento, tá? Só que a gente tem o dinheiro da entrada e o restante queremos endividar aqui a nossa família para poder fazer a aquisição, porque a gente não tem a integralidade dos recursos. A gente chega para um terceiro, pega esse dinheiro, faz o pagamento integral para o vendedor e depois a gente fica pagando o financiamento. Um CRI nada além disso, tá? Um CRI nada, não tem nenhuma estrutura diferente dessa. A única diferença é que a gente está dando a garantia sobre uma renda que é gerada sobre esse imóvel que a gente está comprando. Então, quando a gente compra um apartamento, em geral, a gente vai lá e ocupa ele, né, ou aluga, enfim. Nesse caso, o imóvel já está alugado. Ele já gera uma renda de um player que dá a garantia de um contrato atípico, por isso é tão importante a gente ter o contrato atípico bem endossado na indústria e bem ratificado pelo judiciário, porque diversas operações, inclusive de CRI, são rastreadas em recebíveis de contratos atípicos, tá? Então, a gente causa uma instabilidade na indústria muito grande quando a gente fala do rompimento desse contrato. Muito bem, voltando aqui ao pagamento, então, uma parte é paga via esse CRI, que nada além de um empréstimo dos investidores do CRI, que aportam dinheiro lá no CRI, a uma taxa mais baixa do que a que a gente recebe do locatário. O que isso significa? Que a gente otimiza o capital que a gente desembolsa. Não é à toa que esse tipo de operação é o pão de cada dia do mercado americano, né? Porque o retorno que a gente tem sobre esse valor, esse capital aplicado pelo fundo, ele é muito maior, porque o financiamento é mais barato do que o que a gente recebe, tá? Então, eu não sei, eu puxei várias referências aqui, mas é só para tentar ilustrar de uma forma mais próxima da vida da maioria dos nossos cotistas, mas é só para dar, então, a exemplificação de como uma estrutura de securitização de recebíveis funciona. Quer dizer, esse empréstimo, que é o CRI, ele tem como garantia os recebíveis do contrato atípico, e por isso ele paga uma parte do imóvel e eu vou pagando no mês a mês para ele, ao longo de alguns anos, e de forma que a gente já sai na largada sabendo o valor de cada uma das parcelas e fazendo a operação com toda a seriedade que ela exige. Não, perfeito, Bárbara, a tua resposta. E uma última pergunta, como é que está a recuperação daí do varejo de rua em específico, né? No setor de shoppings, houve um impacto muito grande, obviamente, com o fechamento, né? Principalmente lá em abril e maio de 2020, e a gente vê um movimento, mas os shoppings, a gente vê um movimento já de recuperação até acima de esperado. Como é que está essa recuperação do varejo de rua?
Pois é, eu vou te trazer alguns dados aqui do varejo ao redor do mundo e depois focar um pouco mais aqui no varejo de rua brasileiro, que é o que a gente, na verdade, tem como foco, mas só para a gente contextualizar um pouco, ao redor do mundo, a gente vê o varejo desempenhando na casa dos 20% abaixo do que o que a gente via antes da pandemia, tá? Então, em geral, alguns setores caem perto de 15%, outros ali perto dos 25%, alguns setores, como companhias aéreas e bens de consumo desse tipo, eles estão lá na casa da queda dos 40%, às vezes 60%, enfim, quedas muito mais expressivas, mas se a gente pegar o grosso do varejo, que é o que a gente tem capacidade de investir aqui com o fundo imobiliário, olhando para outros mercados, a gente está em torno de uma queda de uns 20%. Olhando agora para o mercado brasileiro, a maioria dos setores, ela está numa queda entre 5% e 20%, estando mais concentrado ali entre 10% e 15%, tá? Então, essa é a média, vamos dizer assim, da queda de todos os setores de varejo. A gente tem uma exceção no Brasil, que foi uma exceção global, tá? A gente não observou isso em praticamente nenhum outro mercado, que é o varejo alimentar, é supermercado. Supermercado no Brasil, se a gente pega o número de antes da pandemia, hoje a gente desempenha muito melhor do que desempenhava antes da pandemia, na casa dos 5% a 10%, dependendo ali do player. Por que isso, na nossa opinião, aconteceu? Primeiro, por conta desse movimento massivo para o home office, que exigiu, então, por conta da quarentena, esse movimento, mas aí a gente observaria, se esse fosse o fator principal, a gente observaria isso ao redor do mundo, mas principalmente por conta do auxílio emergencial, que foi a fonte principal de renda de um número muito expressivo de famílias, e que possibilitou, então, que ela comprasse mais alimentos e abastecesse mais a casa de uma forma como ela não conseguia antes, tá? Então, é basicamente essa renda básica que possibilitou, então, esse movimento, como é o caso, por exemplo, de players como o GPA, que a gente fechou deal agora, e diversos outros players de varejo alimentar dessa forma, que desempenharam muito bem. Então, isso dá até uma segurança para a gente, porque hoje, só para fazer um adendo, dentro do portfólio do Renda Varejo, a gente tem quase uma equiparação de capital investido entre Caixa e GPA, né? Até legal a gente falar isso. Então, um player que está desempenhando bem, enfim, a gente tem de forma expressiva aqui no portfólio. Bom, dito isso, o que a gente percebeu é que, de fato, como você pontuou, o varejo nacional, ele vem recuperando num ritmo mais rápido do que o que a gente esperava lá inicialmente. Isso pode ter uma explicação, que é o consumo represado, então as pessoas ficam sem comprar durante muitos meses, e aí elas vão comprar todas as coisas que elas não compraram e tinham o recurso para fazê-lo, mas não compraram porque estavam em casa. E um segundo ponto é que o Brasil tem muito potencial e vontade de voltar de crises econômicas. A nossa história endossa bastante essa frase, né? Então, a gente, de fato, tem capacidade de se recuperar bastante. Hoje, se a gente olhar para vagas de emprego, que eu acho que é um indicador importante tanto para shopping quanto para varejo de rua, Otuki, a gente vê uma diferença de absorção de emprego da casa de 12 mil vagas de antes da pandemia. Isso significa que o varejo está contratando muita gente. A gente viu um resultado no último mês da casa de quase 180 mil novas vagas. Isso é muito relevante, tá, para a gente. Então, esse delta de 12 mil vagas é algo que a gente mantém no radar aqui, porque essa contratação de funcionário é algo importante para nós. Bom, dado esse panorama todo, falando especificamente do varejo de rua, ele se beneficiou de duas formas da pandemia. A primeira delas é que ele não cobra condomínio, na maioria das vezes. Então, para o lojista, para o pequeno lojista, a gente está falando do franqueado. Muitas vezes não é uma marca desconhecida, pode ser uma marca conhecida, mas que tem um modelo de loja franqueada, que esse franqueado não tem tanta capacidade de sobrevivência. Ele faz uma migração do shopping para a rua, porque o custo fixo dele diminui. Para não fechar a loja, enfim, continuar a operação dele, ele faz essa migração para a rua nos casos que ele, enfim, tem essa possibilidade, essa mobilidade.
E um outro aspecto foi a própria crise sanitária, né? A gente viu a indisposição das pessoas durante largos períodos de tempo de frequentarem ambientes fechados, que como se configura a maioria dos shoppings no Brasil, até por conta da refrigeração, enfim, da climatização, refrigeração não, climatização dos malls, e que é benéfica aqui para o calor que a gente está nesses últimos períodos. Então, existem esses dois fatores. O mercado brasileiro, ele não solta dados específicos de shopping e de varejo de rua. A gente ainda é relativamente fraco nesses dados. A gente tem que ir juntando quebra-cabeças. Mas, para falar de uma forma geral e contextualizada, a gente pode dar todos esses fatores que dizem que o varejo de rua, ele tem, sim, desempenhado de uma forma bastante positivas. Os shoppings têm a Abrace, né, para soltar resultados, vamos dizer assim, já consolidados. O varejo de rua ainda não faz jus a uma associação tão grande quanto essa, mas a gente tem visto, sim, um feedback bastante positivo aqui de todas as redes que a gente tem contato, de que as lojas de rua têm performado bem por conta desses fatores que eu te falei. Bom, então agora eu vou falar com o Felipe, né, que é o responsável aqui pelo SDI Rio Bravo Renda Logística, né, que opera sob o código SDIL11. Então, Felipe, quais são os principais ativos e a estratégia do fundo aí de logística da Rio Bravo? Bacana, Tuki. Vamos lá, acho que para começar aqui falando dos nossos ativos na carteira, né, hoje o fundo ele tem 4 imóveis dentro da carteira, são 2 ativos no Rio de Janeiro e 2 ativos em São Paulo. De um modo geral, o objetivo aqui do fundo é de ter bons imóveis, né, de classe A. Então, eu falo aqui daquelas principais especificações técnicas do mercado logístico, então uma boa altura de pé direito, uma boa carga de piso. Então, isso é o que a gente busca bastante aqui nos nossos imóveis. E para aqueles que hoje ainda não são classificados como um imóvel classe A, a gente vem buscando aqui fazer uma atualização das especificações técnicas por meio de reformas, e aí eu falo principalmente dos nossos 2 ativos que ficam em São Paulo, que são o galpão em Guarulhos, que é a aquisição mais recente aqui do fundo. A gente fez essa aquisição no meio do ano passado e o processo de retrofit vai iniciar já agora no primeiro trimestre desse ano. E o outro imóvel é o One Park, que é o maior empreendimento do fundo, tem aqui quase 82 mil metros quadrados de área locável, hoje está 100% locado, mas a gente também, aqui com um trabalho muito próximo dos inquilinos, a gente iniciou um processo de retrofit para que aquele mesmo locado, ele tenha aqui ao final da obra, já para os módulos que são mais antigos, todas essas especificações técnicas de bom padrão que eu comentei. Então, esse é o norte principal do fundo, né? Eu poderia até dizer que são 3 pilares, assim, 2 que são muito tradicionais no mercado imobiliário, que são ter bons ativos de boas especificações técnicas e com bons inquilinos, né? Ter bons contratos aí, inquilinos com um baixo risco de crédito, e aí ter ou contratos atípicos ou contratos que sejam típicos, mas que estejam muito bem alinhados aqui ao mercado em que eles se inserem. Mas a gente tem um terceiro pilar que a gente busca bastante também, que é o de ter imóveis em regiões consideradas o que a gente chama aqui do mercado logístico, dos raios primários dentro do segmento de logística, né? Então, eu estou falando ali dos 30 primeiros quilômetros entre São Paulo e Rio de Janeiro, e um raio um pouquinho menor, aí algo em torno de 15 quilômetros, para outras capitais. E por que eu digo que isso é um terceiro pilar aqui muito importante para a gente, né? A gente acredita muito que essas regiões primárias, elas são as mais resilientes em um eventual momento de crise, né? Elas tendem aqui a ter uma menor oscilação de saída de inquilinos ou de uma queda muito brusca em valores de locação. São regiões que também, né, por estarem ali dentro da mancha urbana das regiões metropolitanas, elas são mais difíceis
de replicarem novos empreendimentos, então isso também traz para a gente aqui um ponto positivo quando a gente pensa na possibilidade de um inquilino sair dos nossos empreendimentos, né, ir para outro numa mesma região, por ser difícil replicar um novo empreendimento. Isso também conta bastante. E acho que um ponto final aqui, né, dessa questão de localização, é quando a gente pensa muito em para onde o mercado está se movimentando, né? Quando a gente fala no mercado primário, eles tendem a ser mercados que têm um histórico, que a gente consegue fazer uma análise se vem tendo novas entregas, se as absorções estão crescendo ou diminuindo, se as empresas estão expandindo dentro desse mesmo mercado, e isso ajuda bastante para a gente no momento de tomar decisões para uma nova revisional, para repassar eventualmente um ajuste de inflação, ou para tomar uma decisão de fazer um retrofit, como é o que a gente fez agora nos nossos 2 ativos de São Paulo. Então, em resumo, essa é a nossa tese principal, e acho que é importante comentar também que isso se replica para os 2 ativos que o fundo está fazendo a aquisição agora, em Minas Gerais, né, a gente está com a nossa 5ª emissão de cotas aí no mercado, finalizando a captação agora, provavelmente no final de janeiro, para a aquisição de 2 ativos em Minas Gerais, e aí com tudo isso que eu comentei, né, na região de Contagem, a região imediatamente de saída ali de Belo Horizonte. Um deles é um contrato atípico de longo prazo, e o outro um empreendimento que, ao ficar pronto, vai ser um empreendimento AAA, bem localizado. A gente tem também aqui uma renda mínima garantida para esse empreendimento. Então, é um movimento nosso aqui de expandir o fundo, crescer o fundo, trazer mais resiliência para ele, diminuir, né, diluir um pouquinho do risco, mas não fazer um crescimento por crescer, vamos dizer assim, né, sem fazer com base com tudo que a gente acredita aqui para o mercado logístico. E, Felipe, antes de falar de outra questão aqui do mercado logístico, né? Qual que é o objetivo do fundo? Ele é gerido em conjunto com a Telos, né? Que é a antiga SDI. Qual que é o objetivo ter um co-gestor, vamos dizer assim, nesse fundo? Perfeito, legal. Essa é uma boa pergunta. Acho que, antes de entrar efetivamente na resposta, né, acho que cabe aqui só trazer um pouquinho do histórico desse fundo. O fundo ele surgiu ali em 2011, 2012, na época como um fundo monoativo, ele só tinha o ativo de Duque de Caxias, que se mantém hoje ainda na nossa carteira, com um outro gestor e um outro administrador, né? Com o avançar dos anos aqui, a Rio Bravo passou a ser a administradora do fundo, e a SDI, né, SDI Gestão, que era o antigo nome da Telos, como você comentou, eles eram os consultores imobiliários desse fundo. Então, naquele momento ali, em meados de 2017, 2018, ambas as casas elas tinham essa vontade de transformar o fundo em uma gestão ativa, em poder diversificar a carteira do fundo, e isso, por esse posicionamento de ambas as casas, né, como consultor imobiliário e como administradores, foi dessa forma que o fundo surgiu para conseguir trazer essa diversificação da carteira. E de lá para cá isso se mostrou muito positivo. Eu estou falando aqui de uma janela de pouco mais de 2 anos. O fundo já fez mais 3 aquisições desde que passou a ser uma gestão ativa, está indo agora para mais 2 aquisições e chegando próximo de 1 bi de patrimônio aqui do nosso fundo de logística. E no dia a dia, a gestão, essa cogestão, ela funciona muito bem, né? Ela é feita, é importante comentar, por 2 casas tradicionais do mercado, a Rio Bravo aqui com 20 anos já de experiência no mercado, a SDI também com próximo aí dos seus 12 anos já de experiência também dentro do segmento imobiliário. Então são 2 casas tradicionais, 2 casas que têm muito a acrescentar nas tomadas de decisão, e as obrigações de cada uma das casas no dia a dia são muito bem definidas. A Telos faz
movimento mais próximo aqui com os condomínios, né? Está ali nessa proximidade com os inquilinos, como é que está funcionando efetivamente ali o dia a dia do condomínio. E a Rio Bravo, ela fica aqui com essa parte bem próxima de relacionamento com investidores e também na parte de administração fiduciária. Então, as obrigações no dia a dia funcionam muito bem e, no momento de tomar qualquer decisão, quer seja por um novo investimento, um desinvestimento, encontrar um novo locatário, as decisões elas são feitas de forma colegiadas, e eu acho que agrega muito a experiência de ambas as casas para tomar essa decisão e ter as duas casas hoje funcionando muito bem. Eu acho que a gente já tem aqui uma base bastante sólida para esse movimento que a gente quer de cada vez mais crescer o fundo, ter mais ativos, ter mais contratos para lidar, e eu acho que isso está funcionando muito bem com a cogestão da Rio Bravo e da Telos. E Felipe, uma última pergunta, queria saber a tua visão aí, né, no 2020 com a pandemia, o setor logístico foi considerado o grande vencedor, vamos dizer assim, entre aspas, né, de forma relativa, comparado somente com o shopping, o corporativo também, como o Alexandre falou, sofreu, outros ainda muito mais, né, que não são tão representativos, mas sofreram, como o setor de hotéis. Como é que você vê esse crescimento do mercado logístico e se o foco aí de vocês vai ser os principais localizações logísticas, né, como por exemplo, Minas Gerais, Contagem, Extrema, ou Guarulhos em São Paulo, ou outras regiões nobres de São Paulo, ou se vocês estão vendo oportunidades também em outras regiões, como região sul, nordeste, e como é que está essa questão do equilíbrio entre oferta e demanda, né? Porque acho que tem uma oferta grande, acho que talvez para os próximos anos de galpões, mas ao mesmo tempo você tem uma competição de players aí com interesse, principalmente do lado dos fundos imobiliários que estão aumentando o seu patrimônio, né? Uhum. Certo, perfeito. Outro que eu acho que é importante comentar, assim, muito se fala sobre o quanto o mercado logístico cresceu aqui durante esse período de pandemia em comparação com outros segmentos, né? Mas eu acho que a gente tem que pontuar também que já era um mercado que vinha se desenvolvendo nos anos anteriores, então aqui 2018, finalzinho de 2018, depois em 2019, então não é um segmento que cresceu simplesmente durante a pandemia, teve sim, obviamente, um crescimento, é influenciado muito pela questão do e-commerce e pelas as empresas de alimentos e farmacêuticas, principalmente, que eram aqueles segmentos necessários para o funcionamento durante a pandemia, né? Então teve sim esse crescimento, mas é um mercado que ele vem cada vez mais se profissionalizando, ele já vinha em crescimento, ele teve um pulo maior agora em 2020. A gente acredita que para 2021 a tendência do mercado é continuar crescendo, né? Principalmente porque o Brasil ainda é muito carente e necessita muito ainda do modal, principalmente rodoviário, né? Então se precisa desenvolver. Conforme as rodovias vão se desenvolvendo para ter logística por todo o país, que é um país muito grande, é necessário que os condomínios também se desenvolvam. Então, isso cada vez mais deve acontecer. Acho que é até legal trazer um dado aqui quando a gente compara uma relação, né, entre a quantidade de estoque que a gente tem de condomínios e galpões isolados no Brasil, que é algo em torno aí de 0,7 metros quadrados por habitante. Quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, a gente tem quase 4 vezes mais essa relação, né? Lá é quase 4,5 metros quadrados aqui por habitante. Então, a gente tem um universo muito grande ainda para crescer. A gente acredita que isso vai trazer novas regiões para o mercado, como você comentou, de Extrema, e aí acho que cada região ela vai se adaptando. A gente vai ter regiões incentivadas, com incentivos fiscais, a gente vai ter regiões que vão ser polos de um determinado segmento, e aí o mercado vai se ajustando. E eu acho que só como um último ponto aqui, o que eu acho que vai acontecer com essa oferta que você comentou, né? Cada vez mais os inquilinos também, eles exigem bons imóveis com uma boa relação entre armazenagem e área de administração, enfim, então eles necessitam isso. Então a tendência é que imóveis de pior classificação tendem a sofrer mais
mas a gente acha que essa demanda reprimida, a gente tem empresas chegando no país, empresas expandindo, novos segmentos surgindo, eles tendem a ocupar essa oferta que vem surgindo no mercado, e aí eu acho que cada uma das regiões, das várias que nós temos aqui do segmento de logístico, elas vão se adaptando, e isso se reflete para as outras praças também. Eu acho que Rio e São Paulo foram as primeiras, mas a gente tende a ter um desenvolvimento aqui para o sul do país, porque tem uma exigência cada vez maior aqui, principalmente até do e-commerce, né, de que os produtos sejam entregues cada vez mais rápidos. Então, você vai precisar desenvolver a região norte, Manaus, Belém, a região nordeste, com Salvador, Recife, e o sul também, ali com as principais capitais. Isso vai ser necessário para o atendimento de toda essa demanda logística reprimida aqui no país, que a gente vê com bons olhos. Tá? Quando eu comento da nossa intenção de estar nos principais raios, é de estar perto das principais capitais, né? E aí isso não está reprimido a São Paulo, Rio e Minas. A gente, obviamente, está aqui aberto a olhar as outras regiões do país também. Bom, interessante, Felipe. Então, obrigado também pela tua contribuição, né, em falar aqui do fundo, né, o SDG 11, e estamos aqui no tempo que ainda eu tenho que colocar aqui a Vanessa, né, para falar do ABCP 11, mas então pode poder encerrar aqui nosso ciclo aqui com a equipe de gestão. Então, de repente, começando pela própria Bárbara, então, só as considerações finais para a gente poder aí encerrar a entrevista. Legal, tá bom. Eu acho que vale a pena a gente falar aqui do Rio Bravo Renda Varejo, o que ele passa hoje por um momento de turnaround, né, por um momento de transformação muito relevante da vida do fundo, que demarca um momento em que a gente faz desmobilizações gradativas de capital que antes eram empregadas nas agências bancárias e vai gradativamente migrando esses recursos, tanto através da venda quanto através de novas emissões para ativos que estejam mais aderentes à nossa estratégia, que não tem uma geração de renda tão alta quanto tem as agências, mas que certamente tem uma perpetuidade muito benéfica. E a gente vai, então, gradativamente, sem ser de hoje para amanhã, com paciência, com parcimônia, com cuidado em relação à relação de risco e benefício que a gente coloca aqui para dentro do fundo, fazer essa transformação gradativa do fundo para que ele negocie sempre com menores spreads do que ele negocia hoje, que a gente até acha bem assimétrico, e vá gradativamente, então, galgando um posicionamento de portfólio mais otimizado e mais eficiente do que o que a gente tem hoje. Então, vamos ver cenas desses capítulos por algumas séries ainda. Alexandre? Legal, Tuca. Acho que a Bárbara completou bem. Eu acho que a questão do turnaround do fundo Renda Varejo, de fato, a gente como gestores imobiliários e de gestão ativa, esse turnaround acontece não só no fundo de gestão do Renda Varejo, mas em todos os nossos fundos, né? A gente sempre está pensando em formas de melhorar, em formas de alocar melhor o capital, enfim, em formas de conseguir ter essa consistência de renda imobiliária de longo prazo para os nossos investidores. Acho que esse é o grande ponto. Enfim, acho que esse é um jogo também que não é uma corrida de 100 metros, né? Esse jogo é um jogo que é uma maratona. Então, a gente tem que fazer um pouquinho de cada vez e sempre mantendo a disciplina de investimentos que a gente tem aqui, a constância de atualizações e análises que a gente faz dentro de casa, para a gente poder, enfim, entregar esses resultados aqui para todos os nossos fundos. Então, acho que é isso. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui de novo. Esperamos voltar aqui mais vezes para continuar aqui batendo um papo, que é sempre super, super legal aqui para a gente também. Legal, Alexandre. Então, obrigado pela tua participação novamente aqui no Clube FI. Felipe? Bacana, Tuki. Acho que para finalizar aqui o que o Alexandre e a Bárbara já comentaram e falar um pouquinho, né, esse encerramento aqui e falando um pouquinho do nosso fundo de logística, acho que a gente também está com um movimento muito positivo aqui para o nosso fundo, de praticamente dobrar o tamanho do nosso patrimônio. A gente está expandindo para novas regiões, trazendo novos inquilinos, novos segmentos de atuação. A gente fica cada vez mais com um fundo equilibrado entre contratos típicos e atípicos, e isso é positivo para trazer um pouco de resiliência nas nossas receitas, mas para também
ter espaço aqui para surfar qualquer movimento positivo do mercado, em uma eventual melhora nos valores de locação, e isso passa muito em ter contratos típicos na carteira e conseguir passar isso para os nossos investidores. Então, como todo mundo aqui já comentou, a gente aqui dentro da Rio Bravo pensa muito nisso, pensa muito no longo prazo, em trazer essa linearidade aqui, essa previsibilidade, tentar trazer na medida do possível para os nossos investidores, e é isso que a gente acredita bastante aqui para os próximos anos. Eu aproveito para agradecer também o convite, um primeiro convite, e eu fico à disposição aqui, muito bacana, para a gente fazer outras entrevistas sempre que for preciso. Legal, Felipe. Então, obrigado. Então, obrigado de novo aí, Bárbara, Alexandre e Felipe. Então, agora eu vou conversar então com a Vanessa Faleiros, né, que é responsável pela área de compliance da Rio Bravo. A gente vai falar então sobre o fundo Grand Plaza Shopping, né, que opera sob o código ABCP11, é um fundo bastante tradicional no nosso mercado. E então a Vanessa vai se colocar, né, porque a Rio Bravo é a administradora do fundo, né, cumpre esse papel da administração fiduciária. Então, tem muitas dúvidas, né, em relação aos últimos acontecimentos em relação ao fundo. Então, Vanessa, por favor, pode colocar aí os questionamentos aí. Acho que é um fundo que teve muitos acontecimentos jurídicos, né, vamos dizer, nesse último semestre, né, mas voltando então um pouquinho atrás, já há um ano, em razão da interação com a CVM que teve, que foi o início até das autuações fiscais que resultaram, né, mas só para dar um contexto para todos, se eu puder dar um passo atrás e contar o início, né, das autuações e o início da interação com a CVM, né, então, acho que em 2019, a CVM oficia a Rio Bravo a respeito do enquadramento do fundo como uma pessoa jurídica, pedindo republicação de demonstrações financeiras. Neste mesmo momento, né, que a CVM oficiou a Rio Bravo, ela também já oficiou a Receita Federal, tá? Só para, estou dando esse passo atrás, porque existe, o mercado fala que a gente que jogou o problema para o colo da Receita Federal. Isso realmente não condiz com a verdade e a realidade que ocorreu. Então, a partir do momento que a CVM nos oficia, depois, obviamente, na autuação da Receita Federal, a gente verifica que ela também oficiou a Receita Federal, pedindo a republicação das demonstrações financeiras, a gente entra com todos os pleitos, realmente entendendo não existir competência da CVM sobre esse assunto, e por quê, né? Simplesmente republicar demonstrações financeiras enquadramos como PJ, exigiria de nós, como administradores do fundo, um reconhecimento de um passivo fiscal, né? Ou seja, seria quase que uma autodeclaração do passivo fiscal, né? Visto toda a complexidade que teria no reconhecimento, no enquadramento de uma demonstração financeira como pessoa jurídica. Então, seguimos uma estratégia técnica de isso ir para, acabou indo, a gente sabia que ia para a Receita Federal, e que resultou na autuação do segundo semestre de 2020. Então, teve uma fiscalização muito rápida, né, diferente do que é usual, que resultou na autuação fiscal, cujo as pessoas autuadas foram o fundo, né, propriamente dito, a CCP, e a Rio Bravo como administradora e solidária responsável junto com o fundo e a CCP. Então, e o que diz essas autuações? As autuações, elas trazem muito dos argumentos da CVM, por isso que a CVM distribuiu e por isso que todas as informações que eles tinham apurado no processo administrativo também, com a Receita Federal, e essa autuação pede realmente o reconhecimento, ou seja, a autuação do fundo pelo pagamento de PIS, COFINS, toda a tributação que seria aplicável se fosse uma pessoa jurídica, né? A gente fez todas as defesas, apresentou, e realmente não existe aqui, a gente é bastante convicto dessa tese, não há esse enquadramento ao artigo 2º, primeiro uma questão temporal, de que quando foi incorporado o shopping, ele é anterior a lei 9779, então o shopping é de 96, 97, e a lei entra em vigor só em 99, além de outras questões formais aí, técnicas da autuação mesmo, isso foi tudo rebatido. Um outro ponto importante é que a gente aborda isso na autuação fiscal, de que
a reforma e expansão que existiu no shopping depois que a Rio Bravo assume a administração, então a Rio Bravo assume a administração em 2006, ela foi feita por uma empresa não relacionada à Cyrela e objeto de um processo de concorrência conduzido pela Rio Bravo. Então, ainda que existisse qualquer questionamento, a gente claramente demonstrou isso para a Receita, que a eventual, vamos dizer assim, que a Receita usa o termo impreciso, incorporação, né, porque na verdade não foi isso que ocorreu em nenhum momento, né, durante o shopping, a gente a Rio Bravo contratou uma empresa não relacionada, na época, no objeto de um processo de concorrência. Então, isso foi tudo demonstrado. Em paralelo a isso, a Rio Bravo também começou, né, conversar com o mercado, interagir com o mercado e entender formas de mitigar esse risco tributário para os cotistas, vamos dizer assim, daqui para frente, né, ou seja, do momento da autuação para frente, e foi o que resultou na proposta de cisão parcial do fundo, que foi objeto de uma consulta formal no final de 2020. Esse processo todo foi conduzido com assessoria de tributaristas, de advogados regulatórios, pela delicadeza e pelo cuidado que exigia, mais do que a gente já tem, por existir uma autuação fiscal. Então, isso foi muito assessorado, até todo o material da cisão teve bastante detalhe, bastante abordagem sobre os riscos, né, de que, na verdade, é o risco que a gente estava olhando daquele momento da cisão para frente, em nenhum momento seria retirar a responsabilidade daqueles cotistas ou daquela parte cindida sobre a autuação ocorrida anteriormente. Acho que isso foi tudo dado disclosure ao mercado no âmbito dessa cisão. No entanto, e também a CCP, tá? A CCP, não só como administradora do shopping, mas também como uma cotista relevante, ela dava ciente de tudo isso, de todas as conversas que existiam. No entanto, que nos surpreende na véspera, né, do encerramento, no último dia útil do encerramento da consulta formalizada, a CCP entrar com uma medida judicial sugerindo a suspensão dos efeitos e a suspensão da Assembleia, em razão de que não seria reconhecido o voto e os pedidos dela, né? Esse processo, infelizmente, a CCP conseguiu uma liminar, e a liminar, o que a gente pode divulgar, porque é um processo que corre em segredo de justiça a pedido da CCP, e a gente está recorrendo também sobre isso, para ter uma abertura, para a gente ter a possibilidade de dar o full disclosure para todos os cotistas, e foi suspenso os efeitos da cisão até uma decisão definitiva na esfera judiciária. Então, Vanessa, desculpa te interromper, claro. Então, na verdade, do ponto de vista da Rio Bravo, que é administradora do fundo, de certa forma, dos cotistas, né, que não é CCP, tem duas questões jurídicas importantes. Uma delas é que já está correndo, né, que é a Receita Federal. Então, enfim, se nada acontecer, em algum momento não tem uma previsão, pode demorar até alguns anos, né, Vanessa, essa questão. O fundo, então, enquadrado como pessoa jurídica, ele realmente teria que pagar todos os impostos atrasados, enfim, principalmente com multas. Isso traria prejuízo, então, para todos os cotistas. Então, essa é uma questão. Aí a Rio Bravo achou essa solução, que seria a cisão do fundo, que pelo menos você blinda o futuro, né? Você vai separar o fundo, que agora surgiu um outro problema jurídico, que daí o outro lado, né, a CCP, entrou com uma liminar no final do ano passado, e agora, então, essa questão da cisão, aprovação por parte dos cotistas, ela fica travada, não é? Exatamente, os efeitos estão suspensos, então a cisão foi aprovada com a declaração de conflito da CCP, isso tudo foi divulgado pela Rio Bravo, ato subsequente a gente foi informado dessa liminar e divulgamos também um fato relevante. Como eu disse, isso corre em segredo de justiça, eu não posso dar muitos detalhes, o que eu posso dizer é que a gente, no dia 23, por dia 24 de dezembro, a Rio Bravo, que é parte, entrou com uma reconsideração, pedindo uma reconsideração do juiz. Já era um momento de plantão do judiciário, então um momento ruim de reverter qualquer decisão. A gente entra e não teve sucesso nessa cassação, vamos dizer assim, da liminar concedida em favorável à CCP, e agora, assim que terminou o recesso do judiciário, em 8 de janeiro, a gente entrou tanto pelo fundo quanto pela Rio Bravo,
um pedido de reconsideração dessas decisões, seja da suspensão, né, dos efeitos da cisão, quanto da queda, derrubar o segredo de justiça e para possibilitar, pelo menos, que a gente dê o acesso total às informações desse processo aos nossos cotistas. A gente não teve ainda nenhuma decisão concreta, porque está tendo uma discussão de matéria, né, ou seja, se é a esfera civil, se é a parte, se é a vara civil ou a vara empresarial, tem esse debate técnico que, infelizmente, atrasou, né, a análise da reversão do pedido de reconsideração, ou seja, para caçar os efeitos da liminar, mas estamos aí praticamente diariamente, 24/7, em contato com os advogados e também com o desembargador e o juiz de primeira instância para tentar acelerar essas distribuições, acelerar os processos técnicos, para que a gente consiga reverter essa liminar. A gente acredita nisso, porque realmente não tem nenhum perigo, ou seja, não há nenhum perigo, o prejuízo iminente que seria causado à CCP que justificasse a manutenção da liminar. Então, o que eu espero que a gente consiga reverter, inclusive derrubar o segredo de justiça, que eu possa dar todos os detalhes dessa ação, para que todos vejam o quão descabida ela e carente, de fundamento jurídico, tanto a concessão da liminar quanto a própria tese abordada pela CCP. E, Vanessa, uma última pergunta aqui, né? Então, como você comentou, enfim, temos restrições, né? Porque várias questões não podem ser públicas agora nesse momento, mas fazendo um exercício aqui, uma simulação. Então, se a cisão acontecer, você pode afirmar, então, que existe um risco zero por parte todos os cotistas que vão ficar num outro CNPJ, e pode acontecer duas situações, né? A Receita pode perder o processo e ninguém vai pagar impostos atrasados, então todo mundo vai ficar feliz dos dois lados, dos dois fundos, ou se a Receita ganhar, a gente pode ter essa afirmação forte de que os demais cotistas que vão ficar no fundo novo não seriam afetados, não teria que pagar essa conta? Eu vou dizer assim, não é um colete à prova de bala a cisão, né, como a gente divulgou. Sobre o passado, é muito difícil que você vai se eximir dessa responsabilidade, o fundo cindido, ou seja, o novo fundo, vamos utilizar assim. Então, sobre o passado, não existe essa blindagem e a gente entende, e foi exposto, que há, sim, a responsabilidade dessa parcela cindida do fundo por esse passado. Isso, obviamente, não tira a possibilidade, se assim entendido, ou assim analisado no momento oportuno, de eventual ressarcimento em face da CCP, se pago esse prejuízo por essa parcela cindida, visto que a gente poderia dizer que esse potencial risco tributário foi atraído pela participação dela, tá? Em relação ao período daqui para frente, a gente acredita que há uma chance boa desse fundo não ser responsabilizado, porque o fundo anterior, e que é objeto da autuação fiscal, ele contém patrimônio suficiente para pagamento do passivo fiscal. Então, isso não é uma cisão com fraude, né, a credores e ao credor fisco, né, então não é por isso que a gente acredita que há sim muitos argumentos e muita defesa para que não haja essa responsabilização do novo fundo a partir da cisão, tá? Obviamente, o que a gente vê hoje na Receita Federal, essa senha arrecadatória, eles obviamente vão tentar colocar todo mundo no mesmo balaio, e por isso que a gente fez tudo isso muito amparado com os assessores jurídicos, né, com os tributaristas, para que a gente tenha toda a defesa e consiga mostrar que foi garantido no fundo objeto da autuação, né, no ABCP 11, né, hoje, que tem patrimônio suficiente e que isso não representa fraude. Portanto, não haveria uma responsabilidade daqui para frente. Isso é a tese que existe, a gente acredita nela, mas obviamente, que eu falei assim, a Receita Federal muitas vezes nos surpreende negativamente. Obviamente a gente tem chance de reverter tudo isso no judiciário, mas a gente acredita realmente que não há essa responsabilização daqui para frente. Então, o risco, que talvez não seja tão grande, ou não sei se está para mensurar, né, como risco, mas se a Receita ganhar, né, então a CCP, como único cotista desse fundo origem, ele ficaria responsável em pagar, né, todos esses impostos,
E a própria CCP poderia, então, processar o outro fundo nesse sentido? Ah, não, a conta não é só minha, então acho que esse que seria o risco? Eu acho que o risco existe da Receita, que eu te falei já, desde que a hora que conclui da cisão, a Receita, como a gente dá alteração de CNPJ, e tem uma autuação, a gente tem o dever de informar que teve a cisão e que foi garantido patrimônio suficiente, né? Isso a gente precisa ter performado a cisão. Há o risco, nesse momento, da Receita falar, não, também quero esse fundo novo, e a gente ter que entrar com as medidas judiciais para mostrar que o patrimônio é suficiente, que o fundo novo realmente é lícito, não é nenhuma simulação ou nenhuma fraude, porque envolve mais de 20 mil cotistas, né? A gente tem um fundamento econômico para tudo isso que está sendo feito. Esse risco. O risco da CCP ir contra esse fundo cindido, acho que está aí, né? Ela já mostrou a tese dela, infelizmente eu não posso falar, mas existe o risco, mas eu acho que de substância jurídica, né? Eu acho que é baixa essa chance da CCP obter algum tipo de ressarcimento contra os demais cotistas. O problema aqui é, sim, do fisco entender, e aí, nos entendimentos, às vezes, não muito técnicos, que isso é uma fraude a credores e, portanto, esse novo fundo é responsável também pelo todo passivo a partir da cisão. Como eu disse, existe todo fundamento jurídico por trás dessa cisão, a gente não seria discricionário de recomendar algo que a gente não tivesse ponderado esse risco e com a assessoria tributária, né, que é tanto importante nesses assuntos. Então, o risco é mais do fisco, eu entendo, nessa questão, tá? Tá certo, então, Vanessa. Então, eu agradeço aqui os teus esclarecimentos, né, tão importantes aqui para os cotistas, né, enfim, ainda mais interessados aí pelo mercado de fundos imobiliários, né, no caso do Gran Plaza Shopping. Então, agradeço a tua participação e, num momento mais adequado que puder ficar pública essas informações, quem sabe a gente não consegue fazer uma conversa, uma entrevista aí realmente com o pacote completo. Sim, a gente também no relatório do fundo, a gente vai dar detalhes, né, é muito tênue a linha, né, do que a gente pode, mas a gente vai dar esses detalhes, e sim, se a gente conseguir derrubar o segredo de justiça, a gente está à total disposição para explicar isso ao mercado e falar com vocês novamente. Então, tá certo, Vanessa. Então, obrigado de novo aí pela tua participação. Então, agora, obrigado, então. Obrigada. A gente encerra aqui o nosso programa de hoje, com a participação da equipe de gestão, então, da Rio Bravo, e também da Vanessa, né, que é responsável aqui pelo compliance, para esclarecer essa questão do Gran Plaza Shopping. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo programa. Até mais!